Atos capítulo 12 melhorou. Do verso 1 ao verso 25, a gente vai fechar o capítulo 12, ele tem 25 versículos, então como é uma narrativa, nós não vamos nos prender aos detalhes desse texto, nós vamos, de uma maneira geral, trabalhar essa narrativa e extrair daqui algumas lições importantes para a nossa vida. A palavra de Deus diz assim: naquela ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratar essas pessoas e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu então também prendendo Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes então pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, no dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo então disse: vista-se, calce as suas sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e vem e me siga. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo o que era real e o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Eles passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo e eles passaram. Tendo então saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo os deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava lá orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está lá fora na porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta, o viram e ficaram então perplexos. Mas ele, fazendo-lhes um sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado ele da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então ele saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quando tinha acontecido, a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Fazendo então uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou a execução desses guardas. Depois, Herodes foi para a Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom, contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com Herodes. Então, conseguindo o apoio de Bisto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, ele sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de um homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se.
Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João Marcos, também chamado de Marcos, que possivelmente, e não arbitrariamente, foi o escritor do Evangelho de Marcos, que é considerado o proto-evangelho, ou seja, provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito, do qual Mateus, Lucas e, não vou dizer João, porque João é um estilo diferente, tiveram em Marcos uma fonte de pesquisa para a construção do seu próprio evangelho. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado por esta manhã maravilhosa. Acalma, Pai, os nossos corações e abre as nossas mentes para entendermos a Tua palavra e extrairmos dela o nosso alimento espiritual. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, na semana passada nós falamos sobre a chegada do Evangelho na cidade de Antioquia e nós usamos aquela narrativa para destacar o movimento de Deus na expansão da sua palavra. E nós falamos um pouco sobre a engrenagem de uma igreja que cresce, a engrenagem da igreja que se multiplica. Então nós falamos como que Deus usa todos os salvos, aquelas pessoas que às vezes os nomes não aparecem, mas Deus usa essas pessoas para divulgar a sua palavra. Foi assim que o evangelho chegou em Antioquia. Falamos que Deus usa crentes experientes para fortalecer os novos. Presta bem atenção que isso é uma engrenagem de movimento. Então os crentes, os salvos já mais antigos, mais experientes, pessoas que já estão na igreja há muitos anos, essas pessoas são usadas para edificação, para o fortalecimento, para o encorajamento desses mais novos que vão chegando. Falamos que Deus usa discípulos que vão sendo formados entre esses que vão chegando e coloca eles em treinamento para uma missão. E falamos, por último, que Deus usa a sua palavra para consolidar o espírito do evangelho entre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é essa engrenagem da igreja do Senhor. E se a gente conseguir entender isso, se a gente consegue entender essa engrenagem, certamente a gente vai ver grandes transformações no nosso meio. Porque nós vamos viver uma dinâmica de avanço natural. E é interessante que eu falei algo e quero reafirmar aqui nesta manhã, que a gente pode crescer em número de pessoas, nós podemos ter várias pessoas aqui dentro, mas se nós não estivermos dentro dessa engrenagem, nós corremos um sério risco de, a despeito de estar cheio de gente, nós não estarmos dentro do espírito do evangelho. Porque a dinâmica do evangelho envolve todas essas coisas. São pessoas evangelizando outras pessoas, são pessoas encorajando outras pessoas e discipulando outras pessoas, são pessoas sendo treinadas para discipular outras pessoas e em tudo isso Deus trabalhando com a sua palavra, solidificando, encorajando e crescendo o seu povo, que nós chamamos de Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente consegue entender essa dinâmica, nós vamos viver transformações entre nós. A partir do capítulo 13, você vai ver a primeira viagem missionária da igreja. E a partir do capítulo 13, então, aqui fechando no capítulo 12, nós vamos ter Pedro saindo de cena. Pedro ocupou os capítulos 11 e 12, né? Acho que até o 10 também. E agora ele sai de cena. Nós vamos falar aqui dos últimos momentos em que ele aparece, depois ele vai aparecer de forma pontual, talvez mais uma ou duas vezes, mas agora o protagonismo, a partir do capítulo 13, passa a ser o apóstolo Paulo, que vai levar o evangelho a todas as nações. Então, antes da primeira viagem missionária da igreja, Lucas vai narrar um momento de oposição à igreja, porque à medida que o evangelho vai se expandindo, a oposição também vai crescendo. E isso acontece até hoje, eu vou explicar para você na prática e aproveitar para dar uma orientação para você. À medida que essa igreja vai começando a ter muita gente, nós vamos começando a atrapalhar tudo, não é? E as pessoas vão reclamando de nós.
Então eu quero pedir você a gentileza de não colocar o seu carro parado. Cuidado com garagens onde você está colocando o seu carro. Tem 2 portas ali naquela descida, você vai ver o meu carro. Depois do meu carro ali tem 3 portas ali, não pare o carro ali. Na semana passada o rapaz lá, ali é uma marcenaria, eu nem sei se para carro lá, mas ele criou um escândalo aqui na porta da igreja. Ele fez um rendezvous aqui dentro, ali fora, né, e apontando o dedo para cá, e inferindo palavras agressivas, não é? E porque tinha um carro parado lá, ameaçou que vai arranhar todos os carros que pararem lá. No final das contas, o carro que estava parado lá era do vizinho dele, não nosso. Não é? E a Marina foi lá, então, tirar satisfação. Por que ele falou do carro que era nosso e não era nosso? Não é? E ele cuspiu o marimbondo lá com ela e tudo mais. Eu fiquei revoltadíssimo o domingo inteiro, porque eu queria ir lá também falar com ele, mas graças a Deus o Espírito do Senhor e as palavras da minha esposa acalmaram o meu coração. Então não ponha o carro lá, porque senão você vai arrumar um problema para o seu pastor. Ok? Então, à medida que a igreja cresce, a oposição também aparece. E a igreja, nas suas viagens missionárias, elas vão viver oposições. Então, Lucas vai narrar, antes de entrar nas viagens missionárias, ela vai falar especificamente dessa oposição, ok? Esse episódio, essa narrativa do capítulo 12, ela é importante para eles e para nós, porque ela diz de uma disputa de poder. O que vai acontecer agora é uma disputa de poder. O poder do mundo, um poder que usa suas autoridades, o poder que usa suas armas, em contraponto com o poder de Deus, que cuida do seu povo, que protege o seu povo e que preserva o seu povo. Então a narrativa do capítulo 12 traz muito essa disputa de poder. E isso é interessante porque eles estão vivendo num período em que um império dominava com mão de ferro e tinha o seu imperador e os seus reis e os seus governantes como o poder supremo entre aquelas pessoas. E os crentes primitivos, e nós também, precisavam e nós precisamos entender que quem está no comando, eles precisavam saber que não era o imperador, mas que quem está no comando de todas as coisas é o Senhor de toda a terra. Então, nós também precisamos compreender isso. Governos entram, governos saem, forças poderosas se levantam no mundo, mas quem governa é o Senhor. Nós precisamos nos tranquilizar nisso. Os crentes, às vezes, eles ficam abaladíssimos quando eles veem discursos políticos que podem afetar a sua fé, a sua igreja, enfim. Nós precisamos entender que oposições sempre haverão e elas poderão se agravar ao longo do tempo, mas nós precisamos ter fé, confiança e coragem, sabendo que quem está no comando, quem dá a última batida do tambor sempre será o Senhor. Então, dito isso, a gente vai aí no texto. E Lucas começa o capítulo 12 falando da morte de Tiago. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratar essas pessoas e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Esse Tiago aqui, então, já está dizendo aí, Lucas já está definindo, porque haviam outros Tiagos, inclusive Jesus tinha um irmão chamado Tiago, e ele, então, esse é o preso. E ele foi o primeiro apóstolo a morrer. Estevão morreu lá em Atos capítulo 6, mas aqui nós estamos falando de um apóstolo, daqueles que figuravam nessa posição. E isso deve ter sido um golpe muito duro para a igreja naquele momento. Esse Tiago aqui é interessante, porque ele vai aparecer lá em Marcos capítulo 10, naquele episódio onde ele pede, acho que o Tom pregou sobre isso, cadê o Tom? Pregou sobre esse Tiago domingo passado à noite, não é? É esse Tiago aqui que foi morto à espada, ele foi decapitado. E lá em Marcos, quem estava aqui domingo passado, viu que ele e o seu irmão João queriam um lugar especial ao lado de Jesus. E nesse diálogo com Jesus, Jesus disse para ele assim: você pode beber do mesmo cálice que eu? Você pode participar do mesmo batismo que eu? E qual foi a resposta de Tiago para Jesus? Eu posso. Está aqui o batismo, está aqui o cálice. Então ele vai participar exatamente do mesmo sofrimento de Jesus, perseguição e morte.
não é? Então, nesse momento aqui, quem mata ele, quem manda matar é Herodes. E esse Herodes aqui já conhece essa história toda. Ele já conhece os crentes, ele já sabe desse movimento feito pela morte e ressurreição de Jesus. Foi o tio dele que julgou e mandou Jesus para onde foi, não é? Que mandou ali, teve aquele movimento do Pôncio Pilatos. Nessa época, o governante ali geral era o tio dele. Então já conhece esse movimento todo aí entre os judeus. E a ideia de Satanás aqui, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo aqui no mundo espiritual, é diminuir a moral do povo de Deus, é enfraquecer a fé deles. Então, homens poderosos em milagres e prodígio, como os apóstolos, estavam sendo mortos na mão de Roma. Isso enfraquecia um pouco a moral ali dos cristãos, né? E Herodes, ele tem aquela visão, olha, manda prender alguns e a gente mata um apóstolo que é cabeça e vamos matar outro. Vamos prender Pedro também, porque Pedro é um cara que tem uma proeminência muito grande. Então, se a gente consegue matar os cabeças, certamente esse povo vai se dissipar, esse povo vai perder a sua fé e a sua moral. Então, Tiago foi executado imediatamente, provavelmente decapitado, e Pedro teve que ser mantido na prisão até depois da Páscoa, porque, segundo a lei dos judeus, você não poderia executar nesse período ali onde Pedro foi preso. E Herodes, então, prende Pedro e coloca 16 guardas para tomar conta de Pedro. Pastor, por que isso tudo? Não é? São 16 guardas. Você viu aí que são 4 de 4. 4 vezes 4, 16. Então devia ser turnos, e cada turno tinha 4. 2 algemados a Pedro e 2 de sentinela na porta, por turnos de 24 horas. Por que essa guarda toda em relação a Pedro? Porque se você lê para trás, ou se você lembra, os judeus eles já tinham famas de escapar das prisões. Então, por exemplo, você tem o caso do próprio túmulo de Jesus. Botaram 2 guardas na porta, a pedra se revolveu e Jesus saiu lá de dentro vivo. Então você tem aí um túmulo vazio, com 2 guardas na porta. Depois você tem, lá em Atos capítulo 4, verso 23, quando prendem os apóstolos, que depois há uma libertação, tem que soltar eles. Então eles saem de lá, não mantém eles presos. Depois, no capítulo 5, no verso 19, você tem outra saída espetacular da prisão. Lá no capítulo 16, que é posterior, obviamente, você vai ver Paulo e Silas também saindo milagrosamente da prisão. Então esse povo aqui já é um povo que está sendo considerado um povo que não fica preso. Então Herodes pensa, eu preciso montar uma guarda forte para que esse cara não saia de lá de dentro. Então eu quero 4 homens o dia inteiro vigiando ele. E quando ele for dormir ou quando ele estiver na prisão, algema ele aos guardas. Esse cara tem que ficar preso. E assim foi. Então o cenário aqui é o seguinte: nós temos um poder armado que maltrata o povo de Deus, nós temos um apóstolo executado por decapitação, e nós temos um outro apóstolo importante preso, aguardando a morte. Esse é o cenário do capítulo 12. A pergunta é, o que uma minoria desarmada, sem influência, rejeitada pelo seu próprio povo, pode fazer num momento como esse? Quais são as armas que aquela minoria de crentes poderia usar para lutar contra um poder tão forte como Roma? Lucas responde então no verso de número 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus pela vida dele. Queridos, quando eu li isso aqui, não teve outra imagem que veio na minha cabeça, senão a ideia irônica de como a arma mais poderosa de uma igreja, por vezes, é negligenciada. A arma mais poderosa de uma igreja é a sua oração. E é interessante que a palavra que Lucas usa aqui para falar da intensidade da oração da igreja
é a mesma palavra que ele usou lá no capítulo 22 do seu evangelho, no verso 44, quando ele quis falar da intensidade da oração do próprio Jesus. O que Pedro quis dizer aqui é que a igreja estava envolvida intensamente, profundamente com aquilo que ela estava fazendo, que era orar. E nesse momento que a igreja se envolve profundamente com a oração, que não é uma oração do tipo assim, Senhor, nós não temos mais o que fazer, vê o que o Senhor pode fazer aí, Senhor, obrigado querido, Senhor, eu já fiz muita coisa, agora eu entrego em tuas mãos. Não foi esse tipo de oração, mas talvez aquele envolvimento onde a alma está dizendo ao Senhor, Senhor, nós realmente não temos e não sabemos e não temos condições de fazer absolutamente nada em relação a Pedro. E nesse momento, então, em que a igreja está profundamente interagindo com o mundo espiritual, com os planos de Deus, com a história de Deus, com os interesses de Deus, Deus está agindo lá naquela prisão. Então, a oração é algo muito poderoso na vida de uma igreja. Se nós queremos alcançar corações perdidos, precisamos nos envolver com a oração. Se nós queremos ganhar os nossos familiares para Cristo, precisamos nos envolver com oração. Se nós queremos expandir como igreja de Cristo, precisamos nos envolver com oração. Falamos muito em comprar terreno para a igreja, para sair desse lugar onde somos tão apertados e tão oprimidos, mas conseguiremos isso, sim, na oração, porque quem é que tem... Você vai ver um terreno aqui em Pouso Alegre fora da curva. Como é que a gente faz isso? Joelho no chão, implicado com o processo, orando. Você quer ver famílias sendo restauradas? Você quer ver filhos se voltando para o Evangelho, maridos, esposas se voltando para o Evangelho, famílias sendo libertas? Nós temos que nos voltar para a oração intensamente. É interessante essa palavra que Lucas usa, porque é a mesma que ele usou para falar quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras, que ele orava intensamente. Então a oração não é uma coisa que a gente, não é uma dinâmica de um evento, não é um protocolo que nós cumprimos. Nós precisamos entender a oração como algo que é vital e que faz parte de quem nós somos como crentes em Jesus Cristo. Grandes coisas podem ser vividas pela igreja quando ela entende como orar, quando orar e quando ela entende o poder da oração. Eu creio que a nossa igreja precisa aprender sobre isso. Nós precisamos aprender até mesmo sobre aquilo pelo qual nós devemos orar. O que o Espírito de Deus nos move para orar. E enquanto Pedro esperava na prisão, é interessante também porque Deus está agindo lá. E Pedro não se sente inquieto, pelo contrário, ele dorme, como que demonstrando uma plena confiança. Será que o Espírito estava agindo no coração dele enquanto a igreja orava, dando paz ao seu coração? E a pergunta é, qual é essa confiança de Pedro? Será que Pedro estava confiante na sua libertação? Talvez você pense assim, Pedro estava com uma fé tão grande que ele tinha certeza de que ele seria liberto. Não é isso que a gente ensina para as pessoas? Crê que você vai ser curado, crê que você vai ser isso. Talvez seja essa a fé dele. Mas é bem provável que Pedro poderia estar ali já convicto da sua morte. Talvez a confiança dele não fosse em sair da prisão, mas talvez já tivesse convicção de que dali ele não saía. Ele está nas mãos de um poder muito grande. Ninguém sai numa condição dessa. E é interessante que no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do verso 18, Jesus predisse a morte de Pedro. Ele disse para Pedro mais ou menos como que ele ia morrer. E talvez Pedro tenha entendido que aquele seria o tempo dele. O Tiago, irmão de João, já tinha sido decapitado. Talvez fosse o momento que ele pensou, é agora, daqui eu não passo. Mas ele não se sente inquieto. Então, o que a gente vê aqui é que a confiança que nós temos em Cristo, e essa é a fé bíblica, não importa o fim.
seja a vida ou seja a morte, o crente, ele está sempre seguro nas mãos de Deus. É isso que você precisa entender sobre fé bíblica. Nem sempre o resultado será aquele que você espera, mas confia, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós devemos sempre confiar em Deus. Essa semana nós enterramos o pai do Jamil. Eu não sei se ele está aqui agora, tá? Não, né? Nós enterramos o pai do Jamil. Nós oramos pelo pai dele. E quando o Jamil me deu a notícia da morte do pai dele, sabe o que ele disse para mim? Ele falou assim: pastor, está aí a resposta das nossas orações. Nós oramos para que Deus fizesse o melhor. E o melhor que Deus fez foi levar o meu pai. Então nós precisamos ter confiança que não importa o fim, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o soberano, ele é o governante. E nós estamos descansando em suas mãos. Então Pedro vai fazer o quê? Diante de um cenário daquele, ele vai dormir sem inquietação no seu coração. Enquanto isso, a igreja estava fervorosa em oração, e durante a noite, então, nós temos aí o anjo que aparece milagrosamente e liberta. E a forma como Lucas narra, os detalhes que Lucas fala, da luz que brilha, ele quer deixar muito claro que não se tratava de um ser humano que foi lá, mas de um anjo celestial, porque a palavra anjo, ela significa pura e simplesmente mensageiro. Então você vai ver muitas vezes na Bíblia a palavra anjo, e às vezes o que está lá embaixo, lá no grego, é anjo, mas a tradução traz mensageiro, porque está se referindo a um homem. Mas Lucas quer deixar muito claro que aquilo ali foi uma operação milagrosa. E após a sua libertação, Pedro então vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos, que parece ser um lugar já de encontro dos discípulos. Alguns estudiosos vão dizer que ali aconteceu a primeira ceia. Então já é um lugar comum, então ele vai para lá. E chegando lá, um fato inusitado. Pedro chama na porta. Essa casa, gente, ela deveria ser assim. Ela deveria ter a porta principal da casa, deve ter um espaço e lá na frente deve ter um portão, alguma coisa assim. Então a pessoa, quando chegava nessa casa, provavelmente ela batia no portão ou ela dava um passo lá e batia na porta e ela chamava, ela gritava para que as pessoas lá de dentro pudessem ouvi-la, tá? E Pedro então vai para essa casa e ele bate nessa porta ou chama, e chegando lá, uma pessoa vai atender, não é? Ele chama na porta, uma pessoa vai atender e essa pessoa fica espantada. Ela fica espantada porque Pedro está na porta e a reação dela foi não abrir a porta. Ela corre para dentro da casa. Então o texto diz assim: Pedro bateu a porta do alpendre, que deve ser essa parte de fora. Uma serva chamada Rode, que deve ser uma jovem que atendia ali, servia a casa, não fala aqui a nacionalidade dela, mas ela estava ali vendo aquele movimento de oração, ela estava vendo toda aquela apreensão, né? Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela corre de volta, mas não abre a porta. E ela exclama: Pedro está lá fora. E eles disseram: você está fora de si. E ela insiste: Pedro é ele mesmo. E as pessoas falam: deve ser um anjo dele, não é? Mas o cara continua batendo lá fora. Ele continua chamando, não é? Até que eles abrem a porta. E qual que é a reação do povo de Deus ali naquela hora? É o Pedro. Vamos falar disso rapidinho? Primeira reação da mulher, chama Rode, não é? Ela está presenciando o povo de Deus orando por Pedro. E ela está vendo o povo emitindo palavras de expectativa e de apreensão, de preocupação. Olha, Pedro está preso, vamos orar mais um pouco, toma uma água, come alguma coisa, vamos continuar orando. Alguém bate na porta, ela vai lá e pergunta: quem é? Pedro responde e ela reconhece a voz, porque Pedro já deve ter frequentado essa casa muitas vezes, né? Ele era uma figura comum nessa casa. O coração dela se enche de alegria e ela pensa: puxa vida, a oração do pessoal aqui está sendo atendida.
É Pedro mesmo. Ela fica tão extasiada que, em vez de abrir a porta, ela volta correndo para dar a boa notícia. Ela quer que a notícia chegue primeiro do que o noticiado. Não é? Já viu aquele comportamento que muitas vezes a criança tem? Ela vê, você comenta dentro de casa uma coisa que você espera acontecer, aí fulano chegou, em vez dela receber, a criança volta lá, fulano chegou, fulano chegou. Ela quer que a notícia chegue primeiro do que o noticiado. E ela vai lá e corre. Ela parece muito feliz, extasiada com a presença de Pedro. Agora, olha a reação dos discípulos. E nesse grupo, é possível que Barnabé estivesse lá, que Saulo estivesse lá, João Marcos, que são pessoas que depois vão aparecer como proeminentes, né? E eles falaram então para ela que ela estava louca, ela estava fora de si. E perguntaram, como é que Pedro pode estar na porta? Isso é impossível. Ele está nas mãos de um governo que não vai soltar ele. Ele está na mão de Herodes. Ele não está na mão do Sinédrio, ele está na mão de Herodes. Herodes que mandou prender ele. Então deve ser o anjo dele, que é uma crença que se desenvolveu no período intertestamentário, provavelmente, em que cada pessoa, cada servo de Deus tinha um anjo que correspondia a ele, e que em alguns casos esse anjo tomava a aparência dele para aparecer lá para a pessoa. Então você deve ser o anjo dele. Ou então, aquela velha história, não sei se você já ouviu isso da sua avó, que quando a pessoa morre, ela aparece. Não é? Então, muito tempo que você não vê aquela pessoa, a pessoa apareceu na sua frente, você parece que você viu ela, então ela deve ter morrido. Deve ser um fantasma. Não é? Então ele já deve ter sido executado, e é o fantasma dele que está aí na porta. Mas quando eles abrem a porta, Pedro estava lá em carne e osso. Sou eu, gente. Não era nem fantasma, não era anjo, mas o próprio Pedro. E eles ficaram, então, perplexos. Eu quero levantar algumas perguntas. Será que nós entendemos a oração? Será que nós cremos naquilo que a gente está pedindo? Será que quando você ajoelha na sua casa e ora, ou quando você vem aqui na segunda-feira orar, você acredita no que você está pedindo? A gente acredita mesmo que é possível que Deus faça aquilo que nós estamos colocando diante dele em oração? A gente tem aqui a nata da igreja primitiva orando, e quando Pedro chega, eles não acreditam que se tratava da resposta da oração. Será que por não acreditarmos nos resultados, nós oramos tão pouco? Será que esse é o motivo pelo qual a igreja ela não se envolve tanto como deveria se envolver nesses processos de oração? Seria essa a razão de termos tanta dificuldade na oração, por não acreditarmos efetivamente que Deus pode curar uma pessoa, que Deus pode libertar uma pessoa, que Deus pode restaurar uma família, que Deus pode converter pessoas, que às vezes você não acredita que aquela pessoa de fato pode um dia render a vida a Jesus Cristo. Então você ora por ela por uma questão de protocolo, mas no fundo, você não tem essa fé tão enraizada, essa confiança tão enraizada de que Deus pode realmente mover céus e terra em função daquilo que está sendo colocado diante dele. Então nós precisamos pensar nisso, não é? Sobre aquilo que nós falamos ser poderoso, sobre aquilo que nós falamos acreditar, mas que não temos tanta certeza assim. Então, quando Pedro aparece, oh meu Deus, o que você está fazendo aqui? E eu imagino que Pedro pudesse responder, vocês estão orando pelo quê mesmo, hein? Vocês não estão pedindo a libertação? Eis-me aqui diante de vocês. Então a gente precisa pensar um pouco nesses processos da oração. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui da oração hoje, até porque já preguei mensagens sequenciais sobre oração, e sempre a gente está falando sobre isso, então eu não vou aprofundar nisso aqui agora. E aí vem a morte de Herodes. Depois que o que se segue é Herodes indo resolver uma questão política em duas cidades, Tiro e Sidom, e lá estava havendo realmente uma questão muito forte, talvez em função até daquilo que já estava acontecendo, daquela fome profetizada por Ágabo.
Então, há um movimento aqui em Tiro e Sidom e eles pedem uma audiência com Herodes e ela é mediada por uma pessoa. E no dia dessa audiência, Herodes, então, diz Flávio Josefo, que é um historiador que não é cristão, mas que viveu na mesma época ali do período primitivo do cristianismo. Ele tem livros escritos como a História dos Hebreus, por exemplo, um livro grosso. Ele tem livros escritos como Antiguidades, que são livros que narram esse período pela uma ótica daqueles que não são crentes, ok? Então, essa narrativa aqui você encontra no livro de Flávio Josefo, dizendo que Herodes colocou uma roupa muito resplandecente e o sol batia nessa roupa e brilhava. E que Herodes proferiu algumas palavras e aquelas pessoas, então, para bajular Herodes, porque queriam que ele mandasse comida para aquela região, disseram para ali naquele momento, pessoas exclamavam dizendo, olha, quem está falando, isso não é voz de homem, isso é voz de uma pessoa divina. E Roma já tinha essa pegada da divinização dos seus imperadores, reis e governantes, né? E naquele momento diz Flávio Josefo que Herodes teve que ser retirado dali porque ele tinha uma dor muito grande na região abdominal. Ele foi acometido de fortes dores e depois de um tempo ele acabou morrendo, provavelmente por uma forte infecção intestinal, alguma coisa relacionada a essa região abdominal. E aqui a interpretação da igreja foi justamente essa, que foi a mão de Deus, o poder de Deus, mostrando que quem está no comando, o único detentor de glória e de poder é o próprio Deus. Gente, é estranho para a gente, mas até aqueles personagens que nós não aprovamos, tanto nas Escrituras quanto na história da humanidade, Deus tem o controle sobre essas pessoas. É só você ler o livro de Ezequiel, Daniel, lá no Antigo Testamento, que você vai ver Deus dizendo, é eu que ponho... Você viu o que aconteceu, por exemplo, a gente terminando aqui, indo para o final, com Nabucodonosor? Estava conversando sobre isso com a Marina. A história de Nabucodonosor é muito interessante, porque quando ele leva os cativos para a Babilônia, não é? Daniel vai interpretando os sonhos do Nabucodonosor e mostrando para ele, quem pôs você no poder foi Deus. Foi o Senhor, o soberano, ele põe e ele tira. E chega um momento da vida de Nabucodonosor que ele não quer mais acreditar nisso devido à sua grandeza. Ele cresceu muito. Então, ele tem um outro sonho e quando Daniel vai interpretar, Daniel vai dizer para ele, ó, Deus vai fazer o seguinte com você. Ele vai tornar você como um animal. Você vai comer como um animal, você vai viver até que você reconheça quem é o soberano Deus. E assim aconteceu. Nabucodonosor entrou num estado de loucura, suas unhas de tanto tempo ele cresceram, o pelo do seu corpo, ele comia capim, ele ficava no sereno, até que um dia ele disse que a mente dele recobrou o seu conhecimento novamente, e ali ele reconheceu a grandeza e a soberania de Deus. E o texto diz lá em Daniel que Deus, o reinado de Nabucodonosor, se fortificou e cresceu mais ainda depois que ele reconhece que Deus realmente é o soberano sobre toda a terra. Então nós precisamos entender isso. O cara que está sentado lá no poder, seja do país que for, é Deus que coloca lá. Às vezes para nos ensinar, às vezes para nos corrigir, às vezes para nos abençoar, como foi, por exemplo, o caso do persa Ciro, o rei persa. O Ciro foi colocado no poder para libertar Israel do cativeiro babilônico, para que ele voltasse para a sua terra e a história da redenção continuasse. Então nós precisamos crer no poder e na soberania do nosso Deus. Então algumas lições a nível de conclusão ficam para nós aqui nesta manhã. A primeira delas é que sempre que houver expansão da igreja, haverá oposição. Pensa nisso. Enquanto mais a igreja cresce, se a igreja estiver dentro daquela engrenagem que eu te falei, nós vamos ter oposição, sim. E essas oposições são bem-vindas, porque elas dizem para nós, nós estamos no caminho certo. Fica para nós que nós precisamos aprender mais sobre oração. A gente precisa entrar nesse mundo da oração. Precisamos mexer com isso. Os líderes de quarta-feira que têm reunido comigo, toda quarta-feira são líderes na quinta, mas toda quarta eles reúnem comigo para aprender.
São 8, 9 encontros que eu tratei com eles para eu ensinar para eles como que lidera pequeno grupo. Nós trabalhamos uma quarta-feira só sobre oração. E nós aprendemos que líderes eficazes são líderes que demandam tempo de oração. Precisa orar. A gente precisa aprender sobre isso. Nós vamos avançar muito quando a oração deixar de ser um evento e ela passar a ser vida na igreja. Fica para nós que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas e que nós não precisamos temer nada e nem ninguém. A Bíblia diz que o maior inimigo que nós podemos ter nessa vida hoje chama morte. Mas ela diz que aquele que está em Cristo já venceu a morte. Amém? Você não precisa temer mais nada. E em último lugar, nós precisamos descansar confiantemente em Deus. Sejam quais forem os resultados para nós, sempre serão os melhores. E aí eu volto naquela frase do pastor Mauro Israel, pelo menos é o que diz muito lá na região de São Gonçalo, na igreja que ele pastoreava. Tive o prazer de ouvir esse homem pregando, tive o prazer de participar de alguns encontros em que ele estava presente também. E no seu leito de morte, já no final da sua vida, já contei essa história aqui uma vez, morreu de câncer, muito novo, talvez com 40 e poucos anos, e uma mente brilhante. E ele, lá no leito do seu hospital, ele proferiu essas palavras, né? Se eu sair desse hospital, vocês verão a glória de Deus, mas se eu morrer aqui, eu é que verei a glória de Deus. Confiança de que não importa qual seja o fim, estamos sempre seguros na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Você quer aprender mais sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses? Hoje à noite, tá? Nós já estamos no capítulo 2. Nós estamos falando do perfil do cristão baseado na autodefesa de Paulo, Silas e Timóteo. Então vem hoje que nós vamos aprender coisa boa aqui nessa noite sobre 1 Tessalonicenses. Pai, leve-nos para casa na tua presença. Muito obrigado, Deus, por esta manhã. Aplica essa palavra no coração dos teus filhos, fortificando, encorajando, ó Deus, e dando discernimento espiritual. Nós oramos agradecidos porque temos o Senhor no comando de todas as coisas. Por isso, Pai, nós somos gratos ao Senhor e oramos em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela. Deus abençoe a sua vida.